Evangelho de Lucas, capítulo 24. Alta madrugada. As mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 12 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Há três coisas que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto. A primeira delas está aqui quando diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E não é que a gente costuma fazer isso na vida? E não é que volta e meia a gente fica buscando coisas mortas, coisas que já passaram, coisas que foram sepultadas e que já foram ressignificadas por Deus na nossa vida. Jesus Cristo é a ressurreição e vida. Aquele que está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por que você busca ainda entre os mortos aquilo que Deus já deu vida? Porque você busca ainda nos antigos medos, nos antigos traumas, nas antigas dores, motivo para você continuar sofrendo. Porque você ainda remói os acontecimentos do passado. E não se dá conta que Jesus Cristo te dá vida nova, te dá uma esperança nova, te dá uma salvação nova. Encontrar Jesus é a possibilidade de reescrever a vida e de ressignificar as coisas. Veja, eu vou repetir aquilo que Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem uma história nova para você. Os eventos do passado ficaram no passado. As mortes que você morreu, o Senhor já deu vida a tudo na sua história. Ressignifique a vida. Olhe para frente com esperança. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que ainda remoemos túmulos do passado? Porque coisas que nos foram ditas há tantos anos continuam ainda parecendo ter tanto peso na nossa história. Por quê? É hora de se renovar, irmãos.
É hora de recomeçar. É hora de refazer a vida, é hora de refazer a história. É hora de ser feliz. É hora de se alegrar. É hora de cantar e celebrar a ressurreição. Jesus está vivo e Ele te deu vida e deu vida em abundância a você. Amém. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Vivendo como se Jesus morto estivesse. Tem uma inteligência artificial se metendo na minha conversa aqui. Eles vão tomar conta do mundo. Vocês viram o Exterminador do Futuro e não acreditaram. Por que viver como se Jesus não estivesse vivo? O teu Deus é vivo, meu irmão. Viva como se você vivesse essa experiência todos os dias. Jesus está vivo, o teu Deus é vivo. O teu Deus é vivo. O teu Deus é presente, o teu Deus é real. O teu Deus é verdadeiro. Ele se manifesta na sua vida. Sabe, eu vivi nos últimos 10 dias uma experiência de aprofundamento espiritual muito bacana. Eu peguei a moto e desci, peguei a estrada e fiquei 10 dias na estrada. Rodei 3.000 quilômetros, um pouquinho mais do que isso. Saí do Rio de Janeiro, desci para São Paulo. De São Paulo desci para o Paraná, para Morretes. Do Paraná desci para Santa Catarina, em Florianópolis. Subi as serras para Urubici. E depois voltei para Curitiba, de Curitiba de volta para São Paulo de volta para o Rio. Fiquei 10 dias. E fiz do meu capacete um lugar de oração. Um lugar de encontro com Deus, um lugar de silêncio, de solitude, um lugar de meditação, um lugar de reflexão. E quando chegava nos hotéis e nas pousadas onde ficava, e eu me botava de joelho ao lado da cama para orar, era tão claro o fato de que Deus estava ali, irmãos. Era tão real a presença de Jesus ali naqueles instantes. Era tão verdadeiro, era tão poderoso, era tão forte, era tão real. Jesus está vivo. Não viva como se ele morto estivesse. Jesus está vivo. Quando você ora, o teu Deus ouve. Quando você chora, o teu Deus vê. Porque Ele não é o Deus que tem mãos que não apalpa, que tem olhos que não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve. O teu Deus não é uma imagem, não é uma escultura, não é uma ideia, não é uma imaginação. O teu Deus é vivo e verdadeiro. Ele criou todas as coisas e Ele existe. E Ele não pode ser morto. A morte não pode vencê-lo e nada pode deter o poder do teu Deus. Não viva como se ele estivesse morto. Viva crendo que o teu Deus vive e que ele responde às tuas orações. E que ele está presente. Desde que o Filho de Deus experimentou o abandono na cruz, ninguém mais viverá em solidão. Aquela solidão era nossa, aquele abandono era nosso, aquele silêncio era nosso, aquela ausência de Deus, aquele vazio era nosso, e Jesus assumiu este vazio, para que você não se sinta mais vazio, não se sinta mais sozinho, não se sinta mais abandonado, não se sinta mais solitário. Ele estará sempre com você. Eis que eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia.
Uma outra coisa que esta frase me diz e significa para mim: procurando entre os mortos aquele que vive. É que tem muita gente que vive acreditando que a vida se resume a esta instância da materialidade. A vida não se resume ao que parece concreto, ao que é visível, ao que é tangível. Sabe, aquelas pessoas comuns de Jerusalém, aqueles discípulos comuns, aquelas mulheres que seguiam Jesus, mulheres comuns como eu e você, homens comuns como eu e você. Num dado momento eles tinham a perspectiva de que a morte acabou com tudo. De que a morte pôs um fim em tudo. E quando elas foram ao sepulcro, elas não esperavam encontrar outra coisa senão um homem morto. Elas não imaginavam que iam encontrar um túmulo vazio, porque aquele homem que havia morrido ressuscitou. Não viva a vida acreditando que a morte é o fim. Não se desespere. Quando os eventos da nossa história parecem ter chegado ao limite, ao fim, ao seu final, Deus pode recomeçar tudo. Deus pode recomeçar tudo. Você já parou para pensar como Deus parece ter tudo sob o seu controle? Eu estava em viagem e um amigo, irmão, me manda mensagem, o Fred, viu, Teco, que você também conhece, e alguns irmãos aqui conhecem, caminhante conosco lá da igreja de Jacarepaguá, e ele mora em Santos, e eu estava falando com ele pelo WhatsApp, e ele disse: pastor, eu estava no sul, né, e ele disse: eu estou descendo para Florianópolis. Meu irmão está muito mal. E a gente soube agora, repentinamente, que ele está num estado terminal de um câncer que ele nem queria que a família soubesse. Mas minha cunhada ligou, dizendo que ele está nas últimas. E eu estou descendo de carro, vou esperar minha mãe no aeroporto. E ele mandou uma mensagem dizendo que tinha pego a mãe por volta de 1h30 da manhã no aeroporto, em Florianópolis. E 7h da manhã eles foram para o hospital. E ele ficou ao lado do seu irmão, com a sua mãe, de 7 e pouca até quase 9h30 da manhã. Até que pediram para ele sair, para que ele pudesse fazer o asseio matinal, né, o banho matinal, matutino. E eles saíram da sala. A esposa entrou, segurou na sua mão junto ao seu peito. E exatamente depois de ter visto a mãe e o irmão, ele deu o último suspiro e partiu. A família do Fred está em luto este final de semana. Mas um luto que é carregado de uma esperança. De que aquele irmão será reencontrado vivo na glória. Aleluia. De que aquele câncer não o venceu. Aquele câncer foi vencido. Aleluia. Porque a morte não vence. A morte não é o fim da vida. A morte é apenas o fim do morrer. Porque a partir deste momento, ela não tem mais poder sobre nós, porque nós viveremos eternamente, aleluia. Jesus inaugurou um novo tempo, um tempo onde a morte, ela foi vencida, e ela não tem mais a palavra final da sua história. Ó morte, onde está? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, mas onde está a morte?
A morte não tem mais poder. Os teus sofrimentos, os teus problemas, as tuas dores, eles não vão colocar um ponto final na sua história. Eles não vão colocar um ponto final na sua história. A sua história continua, a sua vida continua, e ela será vitoriosa para a glória de Deus. Aleluia. E o texto então continua dizendo, segunda coisa, no verso 6, ele não está aqui, pois já ressuscitou. E veja a frase do anjo: lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Sabe, irmãos, às vezes no meio do sofrimento a gente esquece a palavra de Deus. Talvez você esteja passando por problemas que tenham levado você a esquecer a palavra de Deus. Esquecer o que Deus falou. Veja, a Bíblia tem cerca de 8.000 promessas para você. A Bíblia tem cerca de 8.000 promessas para a sua vida. 8.000 promessas para a sua vida. E você está aí passando um momento difícil, desesperado, amargurado, triste, murmurando, abatido, cabisbaixo. Esqueceu? Será que nós esquecemos o que ele disse, o que ele prometeu? Será que você esqueceu? Será que nós esquecemos? Você que está aí sofrendo pelo teu filho, pela tua filha. Você que está angustiado porque não sabe muito bem qual vai ser o futuro deles, qual vai ser o futuro dela. Será que você esqueceu que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Será que você esqueceu que quando o poder do Espírito Santo caiu, Pedro falou: esta promessa é para vós e é para os vossos filhos? Será que você esqueceu que a palavra diz que você e a sua casa pertencem ao Senhor, e você, essa família abençoada de Deus? Não esqueça, não deixe os problemas levarem você a esquecer o que Deus disse a respeito da sua história. Mas eu quero te dar 2 pistas de como não esquecer. De como não esquecer. A primeira delas está no Evangelho de João, no capítulo 14. Quando Jesus diz aos discípulos: o Consolador, o Espírito Santo, no versículo 26, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Se você não quer esquecer, para que no momento da angústia você não perca a esperança, você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo, vida de comunhão com o Espírito Santo, viver cheio do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele, o Espírito Santo, o Consolador, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É a voz do Espírito Santo que no momento da tribulação, que no momento da angústia, que no momento da dor, vai trazer ao seu coração uma palavra que foi esquecida. Uma palavra que o Senhor disse para você. É Ele que vai trazer esta palavra e que vai fazer você lembrar que Deus tem promessas para você. A segunda dica: não existe nada mais produtivo para o aprendizado do que a prática. Não existe nada mais produtivo para o aprendizado do que a prática. Praticar, praticar e praticar. Ler a palavra de Deus constantemente e praticar. E praticar, e praticar.
Às vezes nós esquecemos as promessas de Deus, porque nós não temos o hábito de viver praticando a palavra de Deus. E Jesus, ele diz, através do apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você for praticante da palavra, não é, irmãos, você ter contato com a palavra de Deus quando você vem ao culto domingo, não é você ter contato com a palavra de Deus quando você vai na escola dominical, é você ser leitor, ser alguém que medita, alguém que tem intimidade, comunhão cotidiana com a palavra de Deus e que tenta viver segundo esta palavra, e que tenta viver segundo essa esperança, que tenta viver segundo esta verdade, que tenta viver segundo esta lei perfeita, como diz aqui o apóstolo Tiago, a lei da liberdade, e nela persevera. Você só pode perseverar em alguma coisa que você tem o contínuo hábito de repetir. Ninguém é perseverante na palavra se não tem intimidade com a Bíblia, se a Bíblia é algo que ele só tem contato quando ouve um sermão no culto de domingo. Ninguém será íntimo conhecedor da palavra se dela não for o extremo praticante cotidiano. Nas horas da tribulação, da dificuldade, da luta, da dor, da angústia, você se sentirá sem chão, sem esperança, sem motivação, se sentirá perdido, porque lhe faltará a palavra. Seja praticante contínuo da palavra de Deus. E a terceira coisa que eu quero dividir com você. O texto diz, a partir do verso 9, voltando do túmulo, anunciaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Para eles tais palavras pareciam um delírio. A ressurreição é algo tão espetacular que até os apóstolos achavam que era um delírio. Pode ser que o mundo acredite que a ressurreição é um delírio, um mito, como tantos mitos. Aliás, outros mitos da história disse sobre eles que ressuscitaram. Talvez se você ler o mito de Horus, a divindade egípcia, talvez você encontre lá escrito que ele ressuscitou. E talvez até encontre escrito que ele ressuscitou depois de 3 dias. Há muitos mitos da história que falam a respeito de ressurreições. Será que a ressurreição é um mito? Será que a ressurreição é uma fantasia criada na cabeça dos discípulos? Será que a ressurreição foi uma experiência de um psiquismo coletivo que levou a que todos passassem? Vocês já viram aquelas experiências psicológicas que alguém para embaixo de uma árvore e fica olhando e diz assim, olha uma cobra. E aí ele fica olhando e daqui a pouco tem outra pessoa do lado e diz, o que está vendo? Ele é uma cobra. E chega uma terceira, uma quarta, uma quinta, e daqui a pouco tem 10 pessoas, e das 10 pessoas que estão ali, 6 delas estão vendo a cobra, e uma já começa a dizer, olha, ela foi para lá. E não tem cobra nenhuma. Porque a mente humana é capaz de ser sugestionada. Será que a ressurreição foi uma histeria coletiva? Será que foi um delírio? Irmãos, Pedro,
Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque afirmava que Jesus ressuscitou. Simão, o Zelote, André, irmão de Pedro, e Filipe morreram também crucificados porque diziam que Jesus ressuscitou. Paulo, que encontrou Cristo vivo e ressurreto no caminho de Damasco, o seu pescoço foi cortado porque ele dizia que Jesus ressuscitou. Bartolomeu também teve o seu pescoço cortado porque dizia que Jesus ressuscitou. Tiago, irmão de João, foi transpassado por uma espada e morto, porque dizia que Jesus ressuscitou. Tadeu, o discípulo, foi morto a machadadas, porque dizia que Jesus ressuscitou. Mateus foi esfaqueado, por dizer que Jesus ressuscitou. Matias foi queimado vivo, por dizer que Jesus ressuscitou. Tiago, o menor, foi apedrejado por dizer que Jesus ressuscitou. E João passou o resto da sua vida exilado numa ilha, prisão, porque disse que Jesus ressuscitou. Quem morreria por uma mentira? Quem morreria por um delírio? Pastor, eu vejo muita gente aí que morre por causa de mentiras, porque acreditam em coisas irreais. A gente vê seitas aí que levam pessoas até a tirarem a própria vida, mas eles morrem por uma mentira, acreditando que a mentira era verdade. Estes homens não morreram por uma mentira, acreditando que era verdade. Eles sabiam que era verdade, porque eles foram testemunhas oculares. Ele não daria vida por alguém que ele não tivesse visto vivo depois da morte. Nós não estamos falando de homens que morreram porque alguém disse para eles que Jesus ressuscitou. Nós estamos falando de homens que as vidas foram mudadas depois da experiência da ressurreição. Os discípulos de Emaús estavam tristes, abatidos, amargurados, mas eles se alegraram, voltaram para Jerusalém e deram testemunho: nós vimos Jesus vivo. E mais, o apóstolo Paulo, quando estava em um dos seus julgamentos, ele diz aos seus algozes, aqueles que o interpelavam no tribunal: Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e todos vocês sabem deste fato, e ninguém ousou dizer que ele mentia. E todos vocês sabem deste fato, porque todos sabiam que ele ressuscitou. Mais de 500 pessoas acompanharam ele subir aos céus e ser recebido na glória do Pai. Nós não estamos seguindo um delírio. Jesus ressuscitou. Aleluia. Pedro achou que era um delírio, mas ele foi ao túmulo e encontrou o túmulo vazio. E ele mesmo depois encontrou o Senhor algumas vezes. E naquele dia, quando ele encontra o Senhor na praia, na Galileia, o Senhor chama ele no canto e diz: tu me amas? Tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E o Senhor disse para ele: então apacenta os meus rebanhos. Apacenta o meu rebanho. Jesus está vivo, irmãos. E Ele quer te encontrar no caminho. E Ele quer curar as tuas dores. Ele quer ressignificar os teus traumas. Ele quer ressuscitar a sua história. Ele quer ressuscitar os sonhos perdidos. Ele quer ressuscitar a esperança. Por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Deus abençoe você em nome de Jesus.